reflexão de hoje é: qual é o centro da nossa oração? Nós temos vários desejos, várias necessidades que, quando entramos no momento de oração, gostamos de falar para Deus, pedir para Deus. Isso não é errado. Abrir nosso coração dizendo: Pai, eu tenho essa doença, eu preciso ser curado. Pai, eu tenho essa dificuldade, me ajuda. Pai, eu preciso de um emprego. Pai, me ajuda na faculdade. Pai, me ajuda no meu trabalho. São coisas da nossa vida que nós precisamos, muitas vezes, da provisão de Deus. Mas o questionamento que eu quero que você reflita hoje é: o que nós temos gasto tempo no nosso período de oração? No que mais temos gasto? Qual que é a motivação das nossas orações? Será que somente a necessidade tem sido um início e um fim? Ou além de nós pedirmos algo para Deus, nós também gastamos tempo em adoração, em gratidão, em ter um momento de comunhão com Deus? A palavra de Deus nos incentiva a buscar a Deus pelas nossas necessidades. Vamos lá visitar alguns versículos. Mateus 7. Mateus 7. Ele diz assim, Mateus 7, capítulo 7. Mateus 7, versículo 7, diz assim: Pedi, dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Então aí você vê que a palavra incentiva você a pedir a Deus. Vamos lá, outro versículo, Marcos 11, 24. Vamos passear aqui na palavra. Marcos 11, 24. Diz assim: Por isso vos digo que todo quanto impedires, crendo que recebeste, será assim convosco. Ou seja, além de incentivar, ele diz que se você pedir, crendo, você vai receber. Vamos lá, Lucas 18. Olha certinho, Lucas 18, do 1 ao 5. Diz assim: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia uma certa idade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha a ter com ele dizendo: Julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis entender, mas depois disse consigo: Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Ou seja, a palavra ela nos incentiva, ela diz que se você crer, você vai receber, e ela dá outro incentivo, que você precisa permanecer, insistir em oração. No versículo, no livro de 2 Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo conhecido, 7,14, diz assim: Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, então a oração é necessária pelas nossas necessidades, nós precisamos colocar isso diante de Deus. Mas existe um equilíbrio, que a palavra diz. Ao mesmo momento que a Bíblia diz que você vai receber, que você precisa orar, que você precisa insistir, ela também nos diz situações que mesmo você orando, as coisas não vão mudar. Porque existem coisas que são pertinentes ao reino de Deus. Deus nunca vai atender uma oração que não seja para que o seu nome venha a ser glorificado. Nenhuma oração atendida se o reino de Deus não for agradecido. A gente pode ver lá em Tiago 4. Quase no fim da Bíblia, Tiago.
Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4, versículo 3 diz assim: Pedi e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Ou seja, muitas vezes você coloca diante de Deus suas petições e está aí muitas vezes murmurando: Pô, Deus, eu estou pedindo e as coisas não estão acontecendo. Às vezes não é falta de fé, às vezes não é falta de insistência, mas sim pedir algo errado. Será que isso que você está pedindo para Deus vai glorificar? Vai te trazer um retorno? Será que não é um pedido egoísta? Você só está pensando em você mesmo? Se for assim, Deus não vai te atender. Por mais fé que você tenha, as coisas não vão acontecer. Você vem em Romanos 8, vamos lá, Romanos 8, do 26 ao 27. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Ou seja, nós não sabemos como orar. A palavra está dizendo isso, que nós precisamos da intercessão do Espírito Santo, do intermédio dele, para que a gente possa alcançar aquilo que desejamos. E para encerrar, Romanos 12, um pouquinho mais para frente. Romanos 12, 7 ao 10. Romanos 12, 7, 10. Não era esse versículo, anotei errado, mas assim, se eu não me engano é 2 Coríntios, depois eu coloco na observação. Mas onde Paulo chega diante de Deus, clamando para que ele tirasse uma enfermidade, alguma situação que ele se diz como um espinho na carne. E Deus fala para ele assim: olha, isso aí eu não vou tirar. Isso aí não vou tirar porque isso aí controla o teu orgulho. Isso é uma forma de você não se ensoberbecer. E aí ele continua, Deus falando: a minha graça te basta. O que eu quero trazer como meditação é que a necessidade de coisas na nossa vida não pode até ser um começo de a gente começar a orar, mas ela não pode ser um fim. A tua oração, ela começa você pedindo, mas ela termina com você se comunicando com Deus. Essa tarde o Senhor me deu uma frase que diz assim: a necessidade pode ser um começo, mas não pode ser um fim. Deus não é um garçom que fica anotando pedidos. Deus é um Pai que Ele quer criar conosco um relacionamento diário, baseado em intimidade e não apenas suprir necessidade. Então coloque diante de Deus sua necessidade, porém guarde um tempo para buscar intimidade com o Senhor, em buscar o seu amor. Deus abençoe, até mais.